A série de televisão Aloe fez o público rir com seu humor brilhante sobre a guerra, personagens inesquecíveis e diálogos clássicos. No entanto, poucos sabem que por trás dessas risadas se escondem as mortes trágicas de muitas das estrelas do programa, desde acidentes de carro terríveis até doenças misteriosas que abalaram o mundo do entretenimento. Vamos relembrar essas lendas e homenagear o legado que deixaram. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Vamos começar! Gordon Kaye como René Artois. Gordon Kaye, nascido em 7 de abril de 1941 em Huddersfield, é um ator britânico, mais conhecido por seu papel como René Artois, um dono de café ardiloso envolvido em inúmeros triângulos amorosos, na clássica série de comédia Aloe, que foi ao ar de 1982 a 1992. Aos 41 anos, ele se tornou o rosto insubstituível do programa, aparecendo em 85 episódios de televisão e 1.200 apresentações ao vivo, levando alegria a milhões de telespectadores. Mas por trás dessa personalidade encantadora, escondia-se uma alma solitária, repleta de feridas ocultas. Filho único e sem família própria, Kaye cresceu tímido e retraído, jamais superando completamente suas inseguranças em relação ao seu gênero e aparência. Ele admitiu ter passado noites com prostitutos em bares do Sorro, mas depois foi tomado pela vergonha e pela culpa. Esse sentimento de escravidão, como escreveu em sua autobiografia, René e Eu, transformou sua vida real em um palco silencioso, onde ninguém ouvia os suspiros por trás da cortina da comédia. Em 1990, a tragédia o atingiu. Durante uma violenta tempestade em Londres, os ventos arrancaram um outdoor e o arremessaram contra o para-brisa do carro que Kaye dirigia, atingindo-o com força na cabeça e causando-lhe um grave traumatismo craniano. O acidente quase lhe custou a vida. Embora tenha sobrevivido, ele nunca mais foi o mesmo. Após uma cirurgia cerebral de emergência, ele sofreu amnésia temporária e ficou com uma longa cicatriz na testa, uma linha fatal que dividiu sua vida em duas. O ator, outrora muito requisitado, foi gradualmente desaparecendo das telas, fazendo apenas pequenos papéis ocasionais em séries como Revolver e The Bullion Boys. Mas a antiga glória de René se desvaneceu diante de seus olhos cansados. As perdas de Kaye não se limitaram aos seus bens materiais e à sua carreira. Ele também caiu num estado de isolamento psicológico. Nunca se casou, não teve filhos e viveu tranquilamente numa pequena casa em Knaresborough. À medida que sua solidão se aprofundava, ele perdeu a motivação para seguir sua arte e foi incapaz de reconstruir sua situação financeira. Embora outrora um ícone da televisão nacional, no final da vida sua fortuna era inferior a 500 mil libras esterlinas, o suficiente para uma vida modesta, mas longe do nível condizente com uma lenda da televisão britânica. Nos últimos 2 anos de sua vida, Kaye viveu em uma casa de repouso devido à demência. De um homem que outrora fez o país rir, ele gradualmente caiu no esquecimento, chegando a esquecer sua antiga glória. Faleceu em paz no dia 23 de janeiro de 2017, aos 75 anos, em um funeral discreto em Huddersfield. Antigas estrelas como Vicky Michelle e Sue Hodge prestaram suas últimas homenagens. E o hino folclórico de Yorkshire, Ilklea Morbot, ressoou, uma despedida doce, ainda que amarga, da vida de um comediante discreto. Carmen Silveira como Edith Artois. Nascida em 2 de junho de 1922, no Canadá, Carmen Silveira foi uma atriz de ascendência espanhola que se tornou uma figura querida em toda a Grã-Bretanha por seu papel inesquecível como Edith Artois, a esposa brilhante e sem talento musical na clássica sitcom Aloe Aloe. Ela interpretou o papel pela primeira vez em 1982, aos 60 anos, e permaneceu no programa por uma década. Durante esse período, ela ajudou a tornar a personagem Madame Edith um nome familiar e parte integrante da história da televisão britânica. Mas por trás da comédia e dos aplausos, Carmen Silveira era uma mulher de tristeza silenciosa e perdas pessoais. Em 1949, enquanto era casada com o ator John Cunliffe, ela sofreu um aborto espontâneo devastador. O casal se divorciou posteriormente, e Silveira nunca mais se casou. Ela viveu uma vida sem filhos, dedicando todo o seu amor e paixão à atuação. Em uma entrevista, ela disse certa vez: "Amo o palco com todo o meu coração, porque não tenho mais nada." Embora seu papel em Aloe lhe tenha trazido imensa fama, também se tornou uma faca de 2 gumes. O papel de Edith era tão icônico, tão profundamente enraizado na mente do público, que Silveira se sentia presa a ele.
Apesar de aparecer em obras posteriores como As Águas da Lua e A Paixão de Cristo, ela ainda lutava para se libertar da imagem da velha esposa rabugenta e problemática. Nos últimos anos, ela compartilhou abertamente sua decepção, dizendo que as pessoas não a viam mais como Carmen Silveira, a atriz, mas simplesmente como Madame Edith. No final da década de 1990, a saúde de Silveira começou a se deteriorar. Ela fumou muito durante a maior parte da vida e, em 2001, foi diagnosticada com câncer de pulmão. Optando por uma vida tranquila em vez de um tratamento prolongado, ela recusou a quimioterapia e mudou-se para Danville Hall, um lar para artistas idosos. Lá, passou seus últimos dias em silêncio e solidão, recebendo a visita de alguns amigos leais, incluindo seu ex-colega de elenco em Aloe, Gordon Kaye. Carmen Silveira faleceu em 3 de agosto de 2002, aos 80 anos. Seu patrimônio, estimado em cerca de 1 milhão de libras esterlinas, incluía um modesto apartamento em Londres e uma coleção de objetos preciosos de sua longa e dedicada carreira. Embora tenha falecido em paz, seu legado permanece vivo em cada riso, cada cena e cada lembrança de Edith. Richard Marner como Coronel Kurt von Strohm. Richard Marner, cujo nome verdadeiro era Alexander Pavlovich Molchanov, nasceu em 27 de março de 1921, em Petrogrado, Rússia. Ele foi um ator russo, mais conhecido por seu papel como Coronel Kurt von Strohm, na série de comédia britânica Aloe Aloe, de 1982 a 1992. Interpretando o papel aos 61 anos, ele deixou uma impressão duradoura como o oficial alemão austero, porém espirituoso, adicionando um toque único à série. No entanto, por trás de sua carreira de ator de meio século, havia uma vida de conflito interno e solidão. Ao longo de sua vida, interpretou vilões, soldados alemães, agentes da KGB ou personagens insossos com forte sotaque russo. Embora tenha participado de filmes importantes como O Espião que Saiu do Frio e Com 7 Só se Vive 2 vezes, raramente conseguiu papéis que explorassem profundidade emocional. Somente ao interpretar o Coronel von Strohm, um personagem ao mesmo tempo austero e espirituoso, ele se libertou brevemente das amarras de ser escalado para o mesmo papel por décadas. Mas o glamour não conseguiu aquecer o casamento frio. Marner casou-se com Pauline Farr em 1947, mas o longo casamento foi marcado por turbulências. Corriam rumores de infidelidade, alcoolismo e relações tensas, inclusive com a única filha do casal, que admitiu publicamente sentir-se negligenciada pelo pai, absorta em seus papéis e esquecendo-se de quem ele era em casa. Essas desavenças atormentaram Marner pelo resto da vida, forçando-o a deixar Londres e viver isolado em uma pequena casa em Perthshire, na Escócia. Nos seus últimos anos, sua saúde se deteriorou. Marner lutou contra uma bronquite crônica. Ele faleceu em 18 de março de 2004, apenas 9 dias antes de completar 83 anos. Seu patrimônio, estimado em cerca de 1 milhão de libras esterlinas, incluía uma casa em Perth e alguns objetos pessoais relacionados à sua atuação. Resquícios de uma vida dedicada aos palcos, embora ele nunca tenha realmente pertencido a eles. John Lewis Mancy como Herr Engelbert von Smallhausen. John Lewis Mancy, nascido em 8 de novembro de 1926 em Londres, foi um ator britânico de ascendência ítalo-irlandesa, mais conhecido por seu papel como Herr Engelbert von Smallhausen no filme Allo Allo, um assistente da Gestapo baixo, desajeitado, mas estranhamente leal. Ele entrou para o elenco em 1985, aos 58 anos, e permaneceu um dos atores mais queridos da série até o seu término. Em 1992, com seus olhos penetrantes, físico esguio e uniforme de couro característico, Mancy fazia o público rir, mas poucos sabiam que sua vida real era repleta de silêncio, instabilidade e melancolia. Antes de Allo Allo, Mancy havia participado de filmes notáveis como Um Golpe à Italiana, 1969, e Help, e com os Beatles, mas apenas em papéis coadjuvantes, frequentemente como um garçom italiano ou um personagem secundário discreto. Os amigos costumavam brincar que ele era o verdadeiro Louis Dombrowski, já que seu rosto peculiar tornava praticamente impossível encontrar trabalho após o término da série. Com o fim de Allo Allo, a carreira de Mancy também declinou. Ele não recebia mais propostas para atuar e se refugiou em uma pequena casa em East Sussex, sobrecarregado por contas atrasadas e um legado cada vez menor.
Sua vida privada era tão secreta que até mesmo seus colegas de elenco admitiram saber pouco sobre ele fora dos sets de filmagem. Alguns parentes chegaram a falar sobre seu passado turbulento, incluindo seu hábito de fumar e conflitos familiares não resolvidos. Em certo momento, ele se isolou completamente, passando o tempo assistindo a antigas fitas VHS de seus filmes favoritos, agarrando-se à era de ouro enquanto a escuridão começava a se instalar. Em 2010, foi-lhe diagnosticado um cancro do pulmão em fase terminal, um choque que muitos atribuíram aos seus anos de tabagismo silencioso. Antes disso, lutou silenciosamente contra a doença de Parkinson durante 6 anos, sem nunca se queixar ou revelar a sua condição. Faleceu a 6 de agosto de 2010, na sua casa em Berwick, East Sussex, aos 83 anos. Seu funeral em Bexhill-on-Sea foi modesto, com a presença apenas de alguns amigos próximos. Seu patrimônio foi estimado em cerca de 500 mil libras esterlinas, uma quantia relativamente modesta para um verdadeiro artista. Incluía uma pequena casa, algumas lembranças e um antigo videocassete que reproduzia constantemente filmes antigos como Contos da Cripta e O Espião que Saiu do Frio, no qual ele interpretou brevemente o general Erich von Klinkerhoffen. Rose Hill como Madame Fanny LaFan. Rose Hill, nascida em 5 de junho de 1914, em Londres, foi uma atriz que encantou o público da televisão com seu papel como Madame Fanny LaFan, a mãe perspicaz e impulsiva de Edith, na série de televisão Aloe, Aloe, de 1982 a 1992. Ela tinha 68 anos na época. Com seus olhos penetrantes e voz fina, Hill era inesquecível quando Madame Fanny disparava um revólver debaixo do travesseiro ou pedia vinho. No entanto, sua vida real estava longe de ser engraçada. Hill já foi uma estrela em ascensão no cenário da ópera lírica inglesa. Ela interpretou Despina em Così fan tutti, Barberina em As Bodas de Fígaro e Lucy na estreia inglesa de A Ópera do Mendigo. No entanto, com o passar dos anos, sua fama diminuiu e ela migrou para a televisão, interpretando papéis coadjuvantes em séries como A Touch of Frost e The Bill. Ela nunca se casou e não teve filhos. Nos últimos anos de sua vida, Hill morou em Denville Hall, um lar para atores idosos, com sua companheira Carmen Silvera. Lá, ela viveu praticamente isolada, sem família e sem perspectivas de conseguir papéis. Ela faleceu em Denville Hall em 22 de dezembro de 2003, aos 89 anos. Sua fortuna, estimada em cerca de 1 milhão de libras, consiste principalmente em objetos de recordação, tênis, partituras manuscritas e gravações inéditas. Um testemunho de uma vida dedicada à arte. Jack Haig, como Roger Leclerc. Jack Haig, cujo nome verdadeiro era John Cecil Coppin, nasceu em Streatham, Londres, em 5 de janeiro de 1913. Ele foi um veterano da comédia televisiva britânica, mais conhecido por seu bordão, Eu Sou Leclerc, na sitcom Allo. Allo, de 1982 a 1989. Quando assumiu o papel de Roger Leclerc pela primeira vez, aos 68 anos. Ele apresentou performances hilárias com figurinos extravagantes, um bigode falso e travessuras escandalosas. Mas por trás de sua aparência charmosa e espirituosa, havia uma vida de arrependimento, doenças e um fim discreto no auge de sua carreira. Toda a trajetória de Haig foi uma série de papéis coadjuvantes. Ele fazia as pessoas rirem, mas nunca foi convidado para o palco principal. Ele participou de séries populares como Hugh and Me e Are You Being Served? E até recusou o papel do Cabo Jones em Dad's Army, o que mais tarde considerou um grande erro. Haig permaneceu rotulado como um tolo esquecido. Sua carreira seguiu em frente sem sucesso ou reconhecimento, e a crescente frustração quase o levou a abandonar a televisão no final da década de 1970. O papel de Leclerc tornou-se um último vislumbre de esperança, um papel coadjuvante que conquistou o coração do público e acabou se tornando o seu último. Seu sucesso nas telas não conseguiu amenizar a turbulência em sua vida pessoal. Seu casamento de quase 50 anos com a artista de teatro musical Sybil Dunn não foi tão tranquilo quanto parecia. Haig passou meses filmando Crossroads, enquanto Sybil fazia turnês com pequenos espetáculos. Eles viviam tranquilamente em mundos diferentes. Quando Sybil morreu em 1988, apenas 2 dias antes do seu 50º aniversário de casamento, Haig ficou devastado. Sua única filha disse certa vez que não sabia viver fora do trabalho.
Essa acusação sutil trouxe o pai idoso de volta à realidade. A tragédia aconteceu durante uma apresentação de Allo Allo, no London Palladium, em 1989, quando Haig adoeceu repentinamente e foi diagnosticado com câncer de estômago terminal. Em 2 meses, o homem que outrora encantara o público teatral estava morrendo em um leito de hospital no Centro Maria Skłodowska-Curie para cuidados paliativos em Hampstead. Ele faleceu em 4 de julho de 1989, aos 76 anos. Alguns de seus colegas descreveram sua morte como uma despedida do papel, uma morte silenciosa no meio de uma apresentação, deixando um palco vazio e uma tristeza duradoura. Hilary Minster nasceu em 21 de março de 1944 em Surrey, Inglaterra. Ele é mais conhecido por seu papel como o general Erich von Klinkerhoffen, na série de comédia de sucesso Allo, Allo, que interpretou de 1984 a 1992, aos 40 anos. Sua atuação como um oficial alemão rigorosamente disciplinado, que se vê envolvido em situações irônicas, o tornou um nome conhecido na televisão britânica por quase uma década. Antes de Allo, Allo, Hilary participou das séries Doctor Who, A Bridge Too Far e Secret Army, principalmente em papéis coadjuvantes. Ele era frequentemente escalado por seu jeito calmo, o que dificultava que se desvencilhasse de estereótipos. Apesar de ter colaborado em roteiros com o ícone da comédia Kenneth Williams, sua carreira nunca decolou de verdade, com exceção de seu papel como General Klinkerhoffen, que lhe trouxe fama, mas também encerrou outras oportunidades. Em sua vida pessoal, Hilary casou-se com Christine Parkinson e teve 4 filhos com ela, mas o casamento terminou de forma discreta. Após o divórcio, ele praticamente desapareceu da indústria do entretenimento, passando a apresentar o programa de notícias humanitárias Here and Now, pouco conhecido, mas muito respeitado por seu conteúdo perspicaz. Durante esse período, ele raramente apareceu na tela, mas continuou trabalhando diligentemente nos bastidores. Pessoas próximas a ele disseram que ele levava uma vida reclusa, evitando eventos públicos e se dedicando silenciosamente à escrita. A tragédia o atingiu em 1999, quando foi diagnosticado com câncer. Hilary Minster faleceu poucos meses depois, em 24 de novembro de 1999, em Londres, aos 55 anos. Ele foi sepultado no cemitério de Putney Vale. A inscrição em sua lápide tem um tom afetuoso e comovente. Um homem muito nobre, que trouxe alegria a milhões. Sua fortuna é estimada em cerca de 1 milhão de libras, uma quantia modesta para uma vida dedicada à arte. Kenneth Connor como Monsieur Alphonse. Kenneth Connor, nascido em 6 de junho de 1918 em Londres, foi um dos comediantes britânicos mais famosos e bem-sucedidos. Aos 66 anos, ele estrelou a peça Aloe Aloe como o Senhor. Alphonse, um frágil agente funerário apaixonado por Madame Edith e que frequentemente desmaiava de terror. Esse papel, que ele interpretou de 1984 até o início da década de 1990, arrancou risos e compaixão do público. No entanto, a vida real de Connor estava longe de ser idílica, o que lhe dava motivos para rir. Apesar de ter recebido a Ordem do Império Britânico, MBE, em 1991 e de ter desempenhado um papel fundamental no elenco lendário da série Carry On, aparecendo em 17 dos filmes originais, Connor viveu sob a pressão da fama e com relacionamentos conturbados. Casou-se jovem e teve um filho, o ator Miriam Jeremy, mas seu casamento foi frequentemente instável. Nos anos que se seguiram ao fim de Carry On, ele lutou contra a infidelidade e o alcoolismo, o que levou a profundos desentendimentos com as pessoas mais próximas, especialmente com seu filho. Nos bastidores, Connor também sofreu com a traição financeira. Um sócio próximo o levou ao endividamento, forçando-o a aceitar inúmeros papéis pequenos na televisão, The Rent-A-Ghost, A Heat a High, apenas para conseguir se sustentar. Apesar disso, ele manteve sua notoriedade, participando de Blackadder e peças aclamadas pela crítica, como A Strange Thing Happened on the Way to the Forum. Sua dedicação inabalável à profissão lhe rendeu a admiração do público. Em 1993, o câncer começou a devastar a saúde de Connor. Apesar disso, ele continuou trabalhando até seus últimos dias, aparecendo pela última vez na série Telly Addicts. Ele faleceu em sua casa em Harrow, em 28 de novembro de 1993, aos 75 anos. Seus restos mortais foram cremados no crematório Breakspear.
O'Connor deixou um patrimônio estimado em 3 milhões de libras esterlinas, proveniente principalmente dos direitos autorais dos filmes Carry On e Aloe Aloe, bem como de sua casa em Harrow. Vicky Michelle como Yvette Carte Blanche. Vicky Michelle, cujo nome verdadeiro é Michelle Vicky Nathan, nasceu em 14 de dezembro de 1950, em Chigwell, Essex. Ela tinha apenas 32 anos quando assumiu o papel de Yvette Carte Blanche, a sedutora e apaixonada garçonete Renée, na série de comédia da BBC Allo. Allo! E seu papel, que se estendeu por 85 episódios entre 1982 e 1992, a tornou um ícone da comédia. Ela também fez turnês pela Europa e Austrália com o elenco, levando risos a milhões de pessoas. No entanto, por trás dessa fachada glamourosa, havia uma vida repleta de dificuldades. Em 2015, Michelle sofreu ferimentos graves quando uma estrela de reality show atirou uma taça de champanhe nela durante uma transmissão ao vivo, causando uma concussão, lesão no pescoço e cegueira quase total. O incidente forçou o cancelamento do programa e levou a uma investigação policial. Michelle passou meses se recuperando, sofrendo de zumbido crônico como consequência a longo prazo do ataque. Sua vida pessoal também foi turbulenta. Embora fosse casada com o cinegrafista Graham Fowler desde 1974, o relacionamento deles era alvo de constante especulação devido ao longo silêncio público do casal. No final da década de 1990, Michelle se envolveu em uma amarga disputa judicial sobre direitos autorais com os produtores do filme Allo! Allo! O que levou a um conflito duradouro com a equipe criativa. O incidente afetou tanto sua renda quanto sua posição na indústria televisiva. No entanto, Michelle manteve-se resiliente. Ela estrelou produções como Drácula, Annie e Salad Days, e ganhou reconhecimento por sua versatilidade como atriz, tanto em papéis cômicos quanto dramáticos. Fora dos palcos, ela se tornou diretora da empresa de mídia Trading Faces, onde trabalhou com estrelas como Charles Dance e Joanna Lumley, e desde 2017 apresenta um programa de rádio na Phoenix FM. Ela também se dedica à filantropia, atuando como patrona ou embaixadora de mais de 10 organizações. Ao completar 74 anos em 2025, Vicky Michelle não tem planos de se aposentar. Posteriormente, ela trabalhou na televisão, em EastEnders, no rádio e no teatro, e continua sendo uma defensora ferrenha das vítimas de injustiça e abuso, com um patrimônio líquido estimado em cerca de 3 milhões de libras esterlinas provenientes de direitos autorais, imóveis e empreendimentos comerciais. Michelle não é apenas um ícone de charme cômico, mas também um exemplo de resiliência, autorregeneração e força silenciosa em uma indústria desafiadora. Robin Parkinson como Ernest Leclerc. Christopher Robin Parkinson, nascido em 25 de outubro de 1929 em Coventry, Inglaterra. Interpretou Monsieur Ernest Leclerc no musical Aloe de 1991 a 1992, aos 58 anos, substituindo Derek Royal após a morte deste. Sua interpretação do atrapalhado mestre dos disfarces, leal à resistência, o tornou um ator memorável nos atos finais da peça e o ajudou a continuar se apresentando nos palcos do West End e em turnê pela Austrália. No entanto, a vida de Robin Parkinson não foi tão tranquila quanto a dos personagens que interpretou. Apesar de uma carreira longa e estável, circularam rumores de que ele teria se desentendido com o diretor durante as filmagens de uma peça importante, o que supostamente o teria levado a ser discretamente colocado na lista negra de diversas emissoras de televisão. Embora não confirmados, esses rumores o fizeram se afastar de projetos importantes por um tempo. Mais tarde, encontrou paz ao dublar e narrar o popular programa infantil Button Moon. Em sua vida privada, Robin casou-se com Patricia Rogers em 1956 e teve 3 filhos, incluindo Sarah Parkinson, renomada produtora de rádio e televisão e falecida esposa do comediante Paul Merton. Embora a vida familiar parecesse estável, a comunidade artística britânica especulava discretamente sobre períodos de tensão conjugal e possível infidelidade. Apesar disso, Parkinson ainda era amplamente considerado uma pessoa gentil, tranquila e notavelmente reservada. Robin Parkinson faleceu em 7 de maio de 2022, em Kingston upon Thames, aos 92 anos. As causas da morte foram pneumonia, câncer ureteral metastático e insuficiência renal aguda.
pelo resto da vida. Ele viveu em uma grande casa à beira do rio, repleta de objetos relacionados ao teatro. Sua fortuna foi estimada em cerca de 2 milhões de libras, um testemunho de sua vida de dedicação discreta e trabalho árduo. Jeremy Lloyd, também conhecido como Wolfgang Jeremy Lloyd, o homem que trouxe alegria à Grã-Bretanha, mas morreu sozinho e na miséria. Nasceu em 22 de julho de 1930, em Essex. Aos 62 anos, ele interpretou Wolfgang, um oficial alemão desajeitado, no filme Allo, Allo, em um pequeno papel em uma jornada pessoal complexa. Por trás desse papel cômico estava um roteirista brilhante, co-criador de Allo, Allo, e o homem por trás da sitcom de sucesso Will You Be Served? A infância de Lloyd foi marcada por um sentimento de abandono. Seus pais o consideravam um fardo, o enviaram para morar com a avó e, mais tarde, o matricularam em uma escola particular, alegando que o menino nunca seria ninguém na vida. Essa ferida o atormentou por toda a vida, forçando-o a provar constantemente seu valor, começando com trabalhos ocasionais como vendedor de tinta e comerciante. Sua experiência em Os Simpsons em Piccadilly mais tarde inspirou os primeiros episódios de Will You Be Served? Mas o sucesso nunca curou suas feridas emocionais. Seus casamentos também refletiram essa instabilidade. Seu breve romance com a atriz Joanna Lumley, que durou apenas alguns meses, terminou em meio a rumores de infidelidade e afastamento. Outros 3 casamentos também ruíram devido a disputas sobre os filhos, ciúmes e um profundo distanciamento emocional. Lloyd, conhecido por interpretar personagens charmosos e desajeitados, foi na verdade retratado como manipulador, emocionalmente distante e com medo de intimidade. Sua vida pessoal turbulenta lançou uma sombra sobre seu sucesso criativo. Poder-se-ia pensar que a fama compensaria sua trajetória difícil. Allo, Allo! E tornou-se uma das comédias britânicas mais populares e lhe rendeu uma Ordem do Império Britânico, o BE, em 2013. Mas fora dos palcos, a situação era sombria. Lloyd enfrentava dificuldades financeiras devido ao divórcio, má administração e custos legais crescentes. Quando morreu de pneumonia em Londres, em 23 de dezembro de 2014, aos 84 anos. Seu patrimônio valia apenas 59.218 libras esterlinas, uma pílula amarga de engolir para alguém que um dia esteve no auge da comédia britânica.